Olá, querido amigo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Que alegria mais uma vez estar aqui compartilhando com você uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Hoje eu quero compartilhar com você uma história de um homem chamado Simão. Simão, que foi mudado o seu nome pelo Senhor Jesus para Cefas, que traduzidos é Pedro. Pedro, um homem bastante conhecido na sua época, era um simples pescador. Mas nós vemos que desde aquela época, Deus faz ainda hoje pessoas simples se tornarem pessoas extraordinárias. É uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada e você pode acompanhar a história a transformação, a evolução de Pedro desde o Evangelho, passando por Atos dos Apóstolos até as suas epístolas, não é? Ali Pedro saiu de um homem bruto, duro, talvez para muitos até um homem meio ignorante, para um homem extremamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo, que fez a diferença na sua época. Mas, como todos, também falhou. E hoje eu quero compartilhar com você alguns tropeços de Pedro para que eu e você aprendamos e não cometemos os mesmos erros. Existem duas maneiras da gente aprender as coisas na vida. A primeira é errando, tropeçando, aprendendo, portanto, com os próprios erros. A segunda maneira é aprendendo com o erro dos outros. É isso que eu quero falar com você hoje. Vamos aprender com a vida de Pedro, com a história de Pedro, para que a gente possa viver a vida no mais alto nível. Pedro era um discípulo do Senhor, que mais tarde se tornou um apóstolo, como diz a palavra de Deus lá na sua epístola. E Pedro, discípulo porque foi um aprendiz de Jesus. Apóstolo porque foi um ensinador. Ele era aquele que divulgava a mensagem do Evangelho de Cristo. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, no verso 33, Pedro era avisado pelo próprio Senhor Jesus de que Satanás queria passá-lo pela peneira. Mas Pedro, cheio de um sentimento que leva muitas pessoas a tropeçarem, disse para o Senhor Jesus da seguinte maneira: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus disse para ele que naquele dia, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria ao Senhor. Queridos, o sentimento, o excesso de autoconfiança tem levado muitas pessoas a viver uma vida de tropeços e mais tropeços. A nossa confiança ela não pode estar em nós, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. O salmista Davi disse aqui no Salmos de número 20, no verso de número 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu e com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O que ele estava dizendo aqui? O contexto em que Davi escrevia estes salmos era um tempo em que Davi estava já acostumado a viver em batalhas, em guerras. E quando os exércitos iam para as guerras, cada rei confiava nos seus cavaleiros, nos seus carros que eram as carroças, confiavam no seu armamento de guerra. Davi dizia: nós fazemos menção em nome do Senhor. Tem gente que hoje em dia confia no dinheiro que possui, confia nas autoridades que conhecem, nas habilidades intelectuais que possuem, mas se esquecem de que é Deus que nos dá a vitória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quem nos garante a vitória é Cristo. Nunca perca isso de vista. A autoconfiança ou a confiança em si mesmo tem levado muitas pessoas a tropeçarem e a se ferirem, a se machucarem na corrida da vida. Queridos, coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos e a sua esperança no Criador. Diz a palavra de Deus que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Você tem que confiar tão somente em Deus. A autoconfiança excessiva, demasiadamente alterada, tira você do propósito celestial para a sua vida. O segundo erro de Pedro está também aqui no Evangelho de Lucas, quando Jesus foi preso.
chegaram-se alguns soldados até Jesus, e Jesus então, rodeado por aquelas pessoas, Judas um dos discípulos havia traído Jesus, e eles então perguntam ao Senhor Jesus: vamos ferir a espada? Vamos atacá-los? Vamos para a guerra? Vamos resolver isso de modo de uma batalha? Jesus não respondeu nada. E aí no verso de número 50 diz: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Eu costumo dizer que ali Jesus faz o primeiro implante da história da humanidade. Pegou a orelha do soldado, cola ali, imediatamente o milagre acontece. Mas voltando aqui para o nosso contexto, foi Pedro então que se levanta, saca da sua espada, tira ali, desembanha ela e corta a orelha do soldado romano. Pensa comigo que confusão Pedro não estava arrumando naquele momento. Tudo por causa de algo chamado de precipitação. A precipitação, ela leva você a agir errada, de forma que leve a causar outros problemas. Quantas pessoas que por causa de um sentimento de raiva, se precipitam e tomam decisões que muitas vezes causam consequências por toda a vida. Pessoas que às vezes estão com as emoções tão alteradas e aí acabam falando, acabam jogando coisas para fora que ferem, que machucam, que levam outras pessoas a se ferirem. Tudo por causa da precipitação. A precipitação faz você se endividar, a precipitação faz você tomar decisões erradas. Nunca se precipite. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que um homem tolo, há mais esperança para ele do que aquele que é precipitado no seu falar. Nunca se precipite, nunca tome decisões adiantadas, apressadas. Quando alguém disser para você pegar ou largar, já largue, não fique com aquilo. Aquilo muitas vezes que você toma decisões sem pensar, sem refletir, te leva a consequências danosas. O terceiro erro de Pedro está no versículo de número 54, que diz assim: então prendendo-o, levaram e meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Seguir ao Senhor Jesus de longe, de fato, é talvez uma das consequências, uma das causas que leva as pessoas até mesmo se desviarem da fé. Não se distancie da presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele te ama. Agarre-se à presença de Deus, mergulhe 100% nos projetos, nos planos de Deus para a sua vida. Eu tenho a certeza que você vai viver muito melhor, a sua vida será de excelência. O plano de Deus para você é que você vá bem em todas as coisas. Não siga Jesus de longe, mergulhe no conhecimento de Deus, busque aprender de Deus. Você vai viver uma vida muito, mas muito melhor do que essa que tem vivido até hoje. Olha, a nossa reflexão de hoje fica por aqui. Mas eu peço a você que, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva e deixe também o seu comentário, faça o seu pedido de oração. Eu quero compartilhar com você os meus momentos de oração em favor da sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com os seus amigos. Muitas vezes é bem melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com seus próprios erros. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Que Deus possa resplandecer a sua luz sobre você a cada dia. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo encontro. Nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz.